Meu nome é Jorge Cardoso, sou poeta, trabalho com literatura, com produção cultural. Estou nesse campo aí da movimentação literária de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense em 77. Em 77 a gente montou um grupo chamado Grupo Calabouço, que era um grupo cultural, misturado com política, se pretendia muito revolucionário e tal. E ali eu conheci um galerão da chamada Cultura de Nova Iguaçu. E depois, ao longo dos anos, foi se renovando. A gente teve a oportunidade aí de trabalhar com várias pessoas bacanas nessa área, publicar algumas coisas, muitas coisas no campo do que a gente chamava de alternativos. Tanto jornais, revistas, como publicações. Uma época foi aquilo que se chamava de geração Xerox, e a gente imitou um pouco isso. Eu cheguei a fazer um folheto chamado Poemarte, e até a gente chegar num livro, como esse livro aqui, que é um livro de 2000 e tal, dentro do tempo limitado. E hoje a gente está trabalhando mais até com outras linguagens, querendo chegar à internet, trabalhando com apresentação de espetáculo, com mistura de combinação de linguagens diferentes, de linguagens artísticas diferentes. Enfim, estamos aí nessa batalha e tal. De 77 para cá, eu com certeza escrevi mais de 2.000 poemas. E a maioria deles não foram publicados, frequentam as belas gavetas. E a gente acha que em qualquer hora isso tem que sair mesmo, tem que tomar corpo, tem que se colocar para fora. Acho que uma primeira apresentação é isso que eu posso dizer. Eu sou Eduardo Ribeiro, comecei a trabalhar com poesia em 1986, quando conheci uma turma que fazia desenho no Senac de Caxias, e a gente iniciou um trabalho muito pacifista na Praça do Pacificador. E daí a revista Arruda surgiu, que é um periódico alternativo, independente, sistema de cooperativa, que nasceu dentro do grupo para ser a voz desse grupo. O grupo era o Tópicos Pacíficos, e a revista Arruda, coletânea de poesia. Isso em 86 a gente edita essa revista até hoje, daí o lançamento dessa revista virou uma festa que é o Barulho Cultural, onde a gente reúne várias outras linguagens e artistas de fora e da Baixada Fluminense para comemorar o lançamento da revista. Faço arte contemporânea, então trabalho, procuro incluir a poesia de certa forma em objetos, poesia em letras garrafais, que é um objeto, um garrafão de vinho, poemas decalcados do lado externo, e por dentro de papel de bala, ou palito de fósforo, tampa de pacote de biscoito, para dar um colorido, e faço a revista Arruda hoje também na internet, dentro do portal de notícias positivas Baixada Fácil, /Arruda, onde todo mundo pode participar de graça. Acho que é por aí. Meu nome é Marlos Degani, eu tenho 44 anos. Eu venho do movimento Desmaio Público de Nova Iguaçu, sou de Nova Iguaçu. Sou de Nova Iguaçu, tive uma breve passagem por Brasília a trabalho e voltei em 92 e me deparei com um grupo de poetas, e nunca é demais citar o César Rai e o Ed Pestana, que são pessoas que fizeram acontecer o fanzine, né? Foi o primeiro fanzine dessa geração de impressora, não era xerox como o Cardoso comentou, foi o primeiro fanzine que nós conhecemos que já era feito no computador, no microcomputador. E eu fui arrastado por essa movimentação, isso em 92. A partir daí, com as publicações dos meus poemas no Desmaio Público, houve um hiato de... estava me encontrando como poeta. Enfim, eu abracei realmente essa forma de expressão. Infelizmente, a minha profissão não tem nada a ver com a literatura, porque poesia não dá camisa, poesia nosso amigo Cláudio Rodrigues, né? Poesia não dá camisa, poeta não vive de blusa, vive de brisa. A gente tem que ter outras funções para poder sobreviver. A poesia é a minha segunda função. Meu compromisso com a literatura é um compromisso noturno, depois do meu trabalho, né? Isso é importante dizer. Lancei meu livro Sangue da Palavra, que infelizmente eu não trouxe
que eu esqueci, em 2007, com a apresentação do poeta Ivan Junqueira, na minha opinião, o maior poeta do Brasil vivo, membro da Academia Brasileira de Letras, um poeta que determinou, a partir do momento que conheci a obra dele, determinou toda a minha trajetória. Em 2009 lancei um audiobook que contém toda a minha produção até 2008. São mais de 120 poemas que estão gravados, disponíveis em MP3. Obviamente que hoje a gente vai se integrando e tentando encontrar pessoas que tenham o mesmo pensamento que a gente. Meu parceiro Jorge Cardoso, nós temos um trabalho em conjunto, um trabalho profícuo de 5 ou 6 anos atrás, que nós estamos fazendo. E tem o meu blog, né, na internet, que eu publico meus poemas que eu considero, acabei de fazer, estão publicáveis lá, que é www.sanguedapalavra.blogspot.com. Lá você pode conhecer lá o trabalho da gente. É isso. Vocês podiam falar um pouco mais entre vocês sobre como vocês começaram a fazer poesia e a relação dessa identidade com o contexto que vocês vivem, etc. No meu caso especificamente, eu sou de uma geração anterior do Jorge Cardoso, nós somos da mesma cidade. No meu caso especificamente foi exatamente a movimentação do desmaio público. Obviamente já tinha um poema escrito aqui, outro ali, pulverizado pelo tempo ou por situações muito marcantes, mas nunca eu tinha me visto publicado em algum lugar. Isso, gente, é uma coisa que muda. Um dia nós estamos conversando aí com o Cardoso, e Cardoso me dizia: Marlos, o dia que você lançar o seu livro, nada mais vai ser igual. Porque realmente muda tudo depois que você lança o primeiro livro. A sua percepção das coisas é alterada. E quando eu vi meu primeiro poema publicado naquele fanzine, eu enlouqueci. Ao lado de poemas de Carlos Drummond de Andrade, ao lado de poemas do Zé das Couves, ao lado de poemas do fulano de tal, do meu amigo que tomava cerveja comigo, aquilo me trouxe uma luz, um sentimento que eu falei assim: é isso que eu quero. E a partir daí, todas as sextas-feiras tinha um número diferente do desmaio público nos bares de Nova Iguaçu, e a gente ia escrevendo e tal. Chegou uma hora, claro, que houve um divisor de águas, que a minha, pessoalmente, eu entrei no processo de paralisação. E foi quando eu conheci a obra de Ivan Junqueira, numa livraria da Travessa, no centro do Rio de Janeiro, que aquilo me deu as respostas que eu estava querendo para aquele momento. É lógico que quando você começa a escrever, você escreve, parece que os poemas vêm assim dos guardanapos, né? Isso no meu caso acabou rápido. E eu fiquei sem saber qual é a função do poeta. Por que eu escrevo? Por que eu tenho essa ânsia de escrever? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que determina essa vontade de escrever? O Ivan Junqueira me respondeu por meio de um livrinho chamado A Sagração dos Ossos, que inclusive foi prêmio Jabuti em 95, um livro esplendoroso, com o prefácio do Antônio Carlos Sequim, que hoje também é da Academia Brasileira, um teórico literário maravilhoso. O nome inclusive do prefácio chama-se Exato Exaspero. É lindo. Enfim, a partir daquele momento eu comecei a produzir os poemas que são mais parecidos com o que eu faço hoje, com uma dicção, uma musicalidade, uma métrica que me agrada pessoalmente. E o poeta tem que fazer aquilo que o agrada. Ele não pode cair na esparrela de tentar fazer nada para agradar os outros. Ele tem que fazer aquilo que aquece a ele mesmo. E o que me aquece é essa musicalidade, essa dicção que eu consegui encontrar depois de conhecer a obra de Ivan Junqueira, né? E nós estamos continuando, lancei meu livro, lancei meu audiobook,
E essa centelha foi com o desmaio público. Por isso que eu acho que nada mais importante nas cidades do que reunir pessoas afins. Reunir interesses afins. Pois nessa reunião você acaba espalhando centelhas para todos os lados. Uma dessas centelhas me atingiu. E isso eu devo ao desmaio público do César Rai, você conhece bem, e do Eudes Pestana, que você também conhece. Duas pessoas que eu tenho uma gratidão eterna e que estão aí até hoje aí, fazendo as suas peripécias. Fala um pouco mais detidamente sobre o que foi o desmaio público. O desmaio público chegou em Nova Iguaçu, que é o município da Baixada Fluminense, chegou num momento para ocupar um vácuo, porque a poesia tinha saído de cena da cidade há muito tempo. Jorge Cardoso, a geração do Jorge Cardoso anterior, se havia grupos lá, não estavam muito bem organizados. O desmaio público chegou e ocupou esse vazio, com o César Rai e o Eudes Pestana, lançando esses fanzines sem periodicidade definida, mas assim, normalmente de 7 em 7 semanalmente. Sexta-feira, que era o dia da cerveja, era o dia da bagunça, saía o desmaio público num bar lá na Praça Santos Dumont. Uma coisa que eu acho importante falar sobre a questão do desmaio público é a gente relacionar essa produção poética com a questão da tecnologia. Por exemplo, quando eu comecei, no final dos anos 70, os grupos de poesia, os próprios poetas da chamada resistência, faziam de fato uma resistência, porque era o final da ditadura militar. Então havia, de um lado, uma movimentação política, uma atividade política ligada a essa produção de poesia, e de outro lado, havia uma série de impedimentos, hoje a gente diria assim, do ponto de vista do que a gente considera hoje como tecnológico. Então você não tinha acesso, era 1000 vezes mais difícil do que hoje para você publicar. Vamos lembrar que no final de 70 as pessoas não tinham acesso ao computador. Então, na verdade, os livros começavam a ser feitos, os folhetos começavam a ser feitos em mimeógrafo, por exemplo, né? E um pouco depois em xerox, quando veio a chamada geração de xerox, que já é nos anos 80, e todo aquele movimento de ocupação de praças, que aconteceu principalmente no Rio de Janeiro, passa na praça que a poesia te abraça, e outros movimentos mais. Então, por exemplo, eu tenho até aqui, você tem um exemplar aqui, de um desses folhetos feito no modelo de xerox, né, de cópia. Então você fazia uma montagem de uma espécie de uma boneca, fazia à mão isso aqui com colagem e tal, colava os próprios poemas, criava título. No caso desse aqui, que é um meu, chamado O Ovo dos Anjos, né, que é uma série chamada Poemarte. Eu, na verdade, só tenho esse. Eu convidei um artista plástico, que está aí até hoje no Machado, que é o Antônio Filipac, e ele fez esse desenho da capa e tal. Então essa era a maneira como se trabalhava, você vendia isso daí nos bares, né, em porta de escola, enfim, uma quantidade normalmente muito pequena. Esse vazio que o Marlos fala, realmente isso aconteceu, e que é típico desse tipo de movimento, onde você tem idas e vindas, né, você tem fluxo e refluxo. Então, um momento o movimento está no alto, outro momento o movimento parece que quase some, fica só uma mínima resistência e tal. Nesse momento do surgimento do desmaio público, por exemplo, eu pessoalmente estava no Rio. Eu não estava, por questão de estudo, enfim, do trabalho e tal, eu estava no Rio, não estava em Nova Iguaçu. E eu também me surpreendi muito com o desmaio público. Tanto com a qualidade de algumas coisas que estavam ali, como principalmente pelo peso que aquilo ali teve, social, pelo impacto que aquilo ali causou. E esse impacto não dá para desvencilhar da questão tecnológica. Que falhou agora. Isso aí é boicote. Isso aí é a teoria da conspiração. Mas não dá para desvencilhar da questão tecnológica. Enquanto a gente usava xerox, o desmaio público, pelo não ter aqui o original do desmaio público, começou o César Rai, no caso, imprimindo dentro da empresa dele. Então, quer dizer, já usando o computador, já usando a impressora. Esse aqui
que é uma coisa já posterior, já um livro mesmo e tal, mas é uma coletânea à base do que foi publicado dos fanzines do Desmaipuru. Então, se nós trabalhávamos antes com folhetos mimeografados, depois xerografados, o Desmaipuru já trabalha com fanzine, com um conceito diferente e tal, e já a partir do computador. Então, quer dizer, essa mudança da tecnologia, me parece que ela causa um impacto muito grande no tipo de material que você produz, na forma como isso consegue circular, né, no quantitativo de pessoas que se consegue atingir. Hoje, por exemplo, pela própria avanço da tecnologia e tal, não é que seja fácil, mas é muito menos difícil se produzir um livro. E ao mesmo tempo, quando você tem a questão da rede, né, da internet, você acaba tendo um dilema ao contrário. Hoje o dilema não é você organizar um livro. O dilema é como você chamar a atenção das pessoas, como você concorrer no mercado de rede, onde tudo está chegando o tempo todo, onde você tem a informação, bilhões de toneladas de informação, se pudesse medir assim, chegando dentro da casa das pessoas o tempo todo. Então, como você consegue competir com isso? Né, com essa informação veloz, com essa informação na forma de vídeo, com essa informação na forma de imagem, de fotografia, de troca de mensagem, então como você consegue competir com isso e como daí se trabalha alguma coisa que a gente pudesse dizer de cada dia mais complicado falar isso num ambiente, né, pós-moderno e tal, mas você falar da questão estética, de você pensar o que é a qualidade dentro de um poema, o que é a qualidade dentro de um texto literário e o que não é essa qualidade. Me parece que esse é o grande dilema atual. Eu comecei porque eu sou tipógrafo, fui tipógrafo há bastante tempo, acho que nem existe mais tipografia, não sai no museu. Então fui trabalhar com o professor Francisco Igreja, que mantinha os cadernos de poesia oficina. E ali, com o contato, compondo esses poemas de terceiros, montando a revista, imprimia numa máquina de soco, era um processo todo artesanal, pode se dizer, porque a composição é manual. E depois você imprime, monta o paquê, tira a prova, vai para a revisão, depois imprime no braço também. E a gente fazia uma revista legal pra caramba, né, que circulava no Brasil, essa linha de distribuição alternativa, essa rede alternativa de distribuição. E ao mesmo tempo que eu trabalhava na revista Oficina como tipógrafo, eu ia conhecendo outras turmas do pessoal de desenho do Senac, que é o Davi Macedo, e através do Davi Macedo, Paulo Kamikaze, onde a gente criou o grupo Tópicos Pacíficos com outros artistas e produtores de Caxias, e daí surgiu a revista Rúcula dentro, que seria a voz do grupo Tópicos. Só que o grupo pacifista, em cada reunião do grupo pacifista tinha uma briga. E acabou que o grupo pacifistas, por causa da pancadaria, o grupo acabou e a revista continua até hoje. Hoje ela está na internet e tá também, a gente lança ela em papel impresso uma vez por ano, essa aqui é o número 1. Também feita no sistema Xerox, até hoje ela é feita no sistema de fotocópia, né? E a arte final, que por conta da tecnologia, hoje a gente faz rápido e faz um trabalho muito mais limpo, tecnicamente falando. Mas com relação também ao trabalho, para mim, o grande problema aí não é produzir nem fazer mais livro. É fácil fazer livro hoje. Tem um sistema de produção por demanda. Então você não precisa fazer 1000 livros, você faz 10, você faz 1, faz 100, Então o problema hoje, que é o maior problema para mim, é o maior problema de todo o tempo da produção literária, é a distribuição do pessoal alternativo. Porque se você fizer 1, 10, 100 livros, é fácil distribuir no teu grupo. Agora, para você distribuir isso de uma forma mais abrangente, aí não tem solução, é complicado. Eu acho complicado. Não sei se vocês têm alguma alternativa para isso. Mas eu acho que a distribuição é o problema. É muito difícil você, assim, analisando a questão especificamente da Baixada Fluminense. O Eduardo tem o site www.baixadafácil.com.br. Eu sou cronista, o Jorge Cardoso também é cronista.
que o nosso enfoque sempre são as histórias aqui da Baixada, que não, são histórias riquíssimas e tal. Nós temos, como eu estava falando, nós temos assim, um pouco da síndrome do coitadinho, né? O Rio de Janeiro, o abismo cultural do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, nós somos tão coitadinhos, né? Claro, existe, né, a diferença, que eu estava comentando até com você, né, óbvio, né, Rio de Janeiro é uma metrópole, foi capital do Brasil, tem o seu sistema de transporte resolvido, o cara vai da Pavuna aí para dentro em 1 hora. Há uma integração, o Poder Municipal de Cultura do Rio de Janeiro atinge a Pavuna até a Barra da Tijuca. Se monta uma estrutura de cultura aqui, vai montar lá na Pavuna também. A gente na Baixada, a gente não resolveu ainda a nossa integração de locomoção, né? Nós não temos ônibus. A gente vai sair de Belfort Roxo 10 horas da noite, vai sair como? O cara que não tem um carro, né? É difícil pra gente. Eu faço um desafio que é o Cardoso e o Eduardo. Se eles sabem de todos os poetas que existem na nossa região, não sabem porque nós não somos integrados. Nós não temos condições de sair de casa para um sarau de poesias em Belfort Roxo e depender de uma condução 2 horas da manhã para voltar para casa. Há uma carência. O Rio já é integrado. O táxi é barato, o metrô existe, os ônibus estão na madrugada. Essa integração, pelo fato do Rio de Janeiro ter sido a metrópole, ter sido a capital do Brasil, é lógico que as histórias estão todas lá. Resta que a gente, por meio de ações políticas, por meio de ações empreendedoras, é a gente que tem que fazer esse abismo cortar. É a gente que tem que fazer essa coisa diminuir. Como? Claro, evidentemente, investimentos, isso aí é óbvio. Investimentos em transportes públicos, claro, isso aí é sine qua non. Mas depende também da vontade política. O Cardoso pode falar muito mais sobre isso do que eu, mas eu acho que há uma necessidade muito grande de uma articulação cultural da Baixada Fluminense, uma aproximação cultural. Por que não existe um fórum de secretários de cultura? Se existiu, não foi para frente, não gerou nada de diferente. Por que não criarmos um compromisso? Trazer o governador. Vem cá, governador. Aqui, ó. Aqui moram 6 milhões de pessoas. Aqui estão todos os secretários de cultura. Pô, vamos tirar dele um compromisso para alguma coisa? Vamos tirar um documento? Um fórum, um seminário, uma semana de discussão, aproximar. Não só o físico, como a questão do transporte, que nos falta ainda muito, somos muito carentes nessa integração física, mas a integração política e cultural também é fraca. Não existe um fórum, uma associação dos secretários de cultura da Baixada comprometida em criar realmente uma discussão que tente trazer quem decide, que é o governador, porque a Baixada Fluminense faz parte do estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa tirar deles compromissos e devagarzinho promover primeiro a integração da nossa casa. Primeiro vamos arrumar a nossa casa, para a gente poder sair para casa dos outros, para a gente poder ver. Mas Nova Iguaçu tem muitos poetas bons, muitos poetas maravilhosos, né? Assim, eu cito agora 2 aqui que são da Baixada, que é o Canaã Ferraz e o Vitor Loureiro, que são poetas maravilhosos, são poetas que já estão no mercado, né? Mas são só 2, tem potencial para mais. Agora, precisa disso. Mas você podia falar um pouco da sua experiência, longa experiência, no Poder Municipal de Cultura de Nova Iguaçu e aprofundar esse debate, que eu sei que você tem maior riqueza de detalhes do que eu quanto a isso. Na verdade, acho perfeito o que você falou na questão da necessidade de integração em determinados momentos aí, ao longo da história recente. Houve tentativas disso, me lembro de 2 momentos particularmente, tal. Em 2005 eu propus
alguma integração da gestão pública, né, da cultura, do município da Baixada Fluminense e tal. Chegamos a fazer uma conversa e tal, e a coisa ficou por ali e tal. E um pouco depois, já 2007, e aí foi até 2008, 2009, e esse fórum de secretário de cultura, que eu achei equivocado, inclusive, o nome, eu acho que deveria ser um fórum de gestores, né, uma coisa muito mais abrangente e tal. Mas houve essa criação desse fórum, que se diluiu agora no ano passado, ele se desmontou, ele se diluiu completamente e tal. Na medida que as pessoas foram saindo, né, para cumprir outras tarefas, ou por uma questão de emprego, ou por uma questão de projeto mesmo de vida e tal, as pessoas foram saindo das respectivas gestões de cada cidade, isso foi se desmontando, não teve uma continuidade, não se criou um organismo, por exemplo, que pudesse se renovar, que pudesse trazer pessoas novas. O que de resto é um problema da nossa área, né, da nossa área de arte e cultura. Como eu falei antes, a questão do fluxo e refluxo, as coisas vão, parece que atinge um ápice, depois desmorona, porém sem deixar uma continuidade. Quando alguém tenta organizar de novo, é de novo do zero e tal. Eu concordo plenamente com o Marlon Degani. A saída, eu digo assim, a saída para as questões de cultura na Baixada Fluminense não se encontram, não vão acontecer numa única cidade. Tem que haver uma integração regional, não apenas pela questão da própria dificuldade inerente ao fazer cultura, como também pelas questões que nós temos a questão de transporte, a questão de facilitação de você poder dividir determinados recursos entre diferentes cidades. Então tem uma série de questões, a questão de você ter mais peso na negociação, por exemplo, eventualmente, com o governo do Estado, com o governo federal, com o Sistema S, ou mesmo com patrocinadores. Essa é uma questão fundamental. Hoje nós temos um quadro do Estado do Rio extremamente negativo, extremamente contrário à produção artística e cultural na Baixada Fluminense. Por que isso? Porque tradicionalmente as grandes empresas, que são as que conseguem ter capital suficiente para investir em cultura, via Lei Rouanet, por exemplo, ou via Lei do ICMS estadual, essas empresas tradicionalmente preferiam aplicar em grupos do centro do Rio, da zona sul do Rio e tal, em grupos com uma maior visibilidade, e eu diria até com uma maior identificação, inclusive, de classe. Porém, esse quadro mudou. E mudou para pior para quem é da Baixada. Porque hoje você tem a questão das favelas no Rio de Janeiro. Com as UPPs e com a certação social que acontece a partir de ônibus nas favelas, você tem as grandes empresas entrando e apoiando projetos culturais, inclusive alguns importantíssimos, alguns seríssimos, alguns bem acompanhados de bater palma e tal, que acontece nessas comunidades. E a Baixada Fluminense ficou mais largada ainda do que estava antes. Então, o movimento cultural da Baixada se ressente muito disso. Então, os artistas e produtores da Baixada Fluminense, hoje, praticamente, com suas próprias pernas e aos trancos e barrancos, tentando manter uma produção de pé. Então, essa coisa é uma coisa muito complicada, fora as características sociais da região, as características do Marlon apontou, da desintegração completa do transporte. Não é inclusive que não tenha transporte, é que é desintegrado. Nós temos um equipamento cultural na Iguaçu importantíssimo, que é o SESC, um teatro de 580 e poucos lugares, se eu não me enganar, mas é por aí, 580, 600 lugares. Um equipamento maravilhoso, com muitas coisas que aconteceram, que você não tem ônibus para poder ir para lá e principalmente para poder sair de lá. Então o evento cultural até acontece, mas as pessoas não vão porque não tem isso. Outro ponto fundamental, gravíssimo, o Eduardo há de concordar com a experiência dele aqui em Caxias, a questão da mídia, a questão da divulgação. Então, nós não temos na Baixada Fluminense, nos municípios da Baixada, sequer uma repetidora de canal de televisão. Então nós ficamos à mercê do que a Globo, que é a emissora carioca, como ela se diz carioca, ela se diz do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, não do estado do Rio de Janeiro, ela não se diz Fluminense, ela não se diz do estado do Rio de Janeiro, ela se diz da capital apenas, inclusive confunde, na minha opinião, propositalmente, a cidade do Rio de Janeiro com o estado. E nós temos outras emissoras todas elas em São Paulo. Então não temos percurso do que acontece na Baixada Fluminense. Então, na verdade, não há uma divulgação. Nós não temos grandes jornais com grande penetração e tal nas cidades dessa região.
E hoje começa a aparecer os veículos tentando uma outra maneira, tentando furar esse bloqueio e tal, como é o caso do Baixada Fácil, inclusive, através da internet, que é o grande veículo hoje de troca e de aproximação possível, mas ainda é insuficiente e ainda não atinge uma maioria da população. E eu acho muito engraçado esse tema que o Marlos, na verdade, puxou e que a gente acabou desembocando nele, porque ao mesmo tempo isso muda um pouco talvez uma certa imagem que se tenha de que o poeta é um sonhador, que fica falando sobre coisas muito abstratas, que vive no mundo da lua, não. E a gente está mostrando aqui, inclusive, né, com essas declarações, que o poeta é um ser social, né, ativo dentro da sua comunidade, capaz de gerar riqueza, capaz de interferir, capaz de provocar mudanças, capaz de produzir coisas e ideias. É fantástico isso, me permite, Cardoso, foi cirúrgico, muito bom o que você falou. E outra coisa, a Baixada Fluminense é um puta de um mercado consumidor. É muita grana que rola na Baixada Fluminense. As pessoas, os empresários, eles vão lá para vender para a classe C, para a classe D. Mas tem muita gente. Hoje, o exemplo hoje de Queimados, assim, existe uma circulação de dinheiro muito grande, mas fica só ali. Não há uma política de alguém que possa trabalhar no sentido de que essa riqueza que é gerada lá possa ser revertida para lá também. Né? É muito complicado você ver o potencial dessa região. 6 milhões de pessoas, 13 cidades, geograficamente abrangente, e a gente não ter uma força política para a gente poder cobrar isso. Isso é culpa nossa mesmo, não é culpa de ninguém, é culpa nossa mesmo. E o Cardoso, faço minhas as palavras dele integralmente, ele foi perfeito quando falou, e a gente precisa realmente encontrar o nosso caminho. A gente precisa encontrar a nossa forma de se expressar. A gente precisa encontrar uma identidade que está pulverizada nos rincões da Baixada, porque a Baixada é enorme. Nossa, tem lugar que eu vou que eu falo assim, gente, isso aqui, eu não sabia que isso aqui existia. É uma pulverização que precisa ser integralizada. Através do quê? De ações de resgate do folclore e da cultura, uma pesquisa universitária científica para identificar essas produções, um local central que pudesse reunir um estúdio, uma biblioteca da Baixada, um empreendimento que pudesse pensar-se onde que pudesse ser mais próximo de todos, e ali termos o teatro, termos a biblioteca, termos um estúdio onde a Dona Maria do Jongo pudesse registrar o seu trabalho, onde São Sebastião da Sanfona pudesse registrar a sua composição, identificar essa riqueza que existe, porque a Baixada é um celeiro cultural muito intenso. Vide a efervescência, só um exemplo aqui mais para a literatura, do que o Timóteo Público proporcionou. Cara, a cidade de Nova Iguaçu explodiu com aquilo. O Timóteo Público virou projeto, o Timóteo Público virou evento especial, livro. A gente participou, a gente foi no Circo Voador representar o Desmaio no Poesia Voa, daquele menino, qual o nome dele? Daquele rapaz, Tavinho Paz, que organizou esse evento. Nós fomos lá e falamos poesia lá. Quando a gente se dá a mão, e mesmo com divergências, a gente vai avançar. Precisamos nos identificar, para que a partir daí nós possamos tocar o outro. Não que nunca tivéssemos tocado. Sim, tem um artista aqui, um outro ali, outro acolá, que se destaca, como eu falei, no campo da literatura, especificamente do Canaã e do Vitor, que são poetas proeminentes, habilidosíssimos, um talento fora do comum, mas tem mais, gente. Tem mais. E isso, a gente só vai
E a internet é 70% lixo e 30% você aproveita. É difícil você se destacar na internet. Eu tenho um blog, o Cardoso tem um blog, o Eduardo tem um site que eu escrevo, o site dele inclusive, e o Cardoso também. Mas assim, dentro dessa lixaria toda, porque quando tem muito lixo, o que é bom, demora para poder se sair. Na internet é um avanço, mas nós temos que ter esse trabalho, esse reconhecimento da gente, da nossa região. Isso depende da gente, não de ninguém. Depende dos nossos esforços, do nosso trabalho, da nossa luta. E por enquanto a coisa ainda não caminhou como deveria. Eu acho que com relação a essa integração dos municípios da Baixada, isso deveria partir de uma política pública do governo do Estado através da Secretaria de Estado de Cultura. Porque os municípios não se comunicam, são poderes extremamente separados, não há nenhuma relação entre eles econômica, de poder político. Há sim grupos políticos que tentam dominar a região como seus representantes em determinadas cidades, em prefeituras. Mas eu acho que tinha que partir da Secretaria de Estado, porque ela é responsável pela gestão cultural de todo o Estado. Então, se depender disso, acho que não vai acontecer. Não vai. Mas aí que tá, eu acho que a ação de provocação para que haja tem que partir sim dos secretários de cultura e dos produtores e artistas da região. Mas a gestão disso eu acho que depende de uma política pública, até para ter um espaço, como você falou, um espaço centralizador, onde as pessoas dos 13 municípios possam participar, para a escolha do local ideal. Tem que discutir isso com a comunidade, é óbvio, mas não vai, você não vai poder produzir um espaço cultural em Nova Iguaçu que pertença também a Caxias, mas sim ao Estado do Rio de Janeiro, que é o responsável por isso. Isso é tão complicado que até hoje o governo do Estado do Rio de Janeiro, até hoje, ele tem dificuldade em aceitar essa ideia de região Baixada Fluminense. Ele chama de região metropolitana, incluindo Rio de Janeiro, Niterói, Tanguá, São Gonçalo, faz uma sopa de coisa que não tem nada a ver. Metrópole, você acredita nisso? Não é Grande Rio? O IBGE define Baixada Fluminense. Não tem uma definição oficial. É Grande Rio, né? E Baixada do Grande Rio. E ele pega Niterói, do lado de Niterói, São Gonçalo, os 13 municípios que a gente considera Baixada Fluminense e vai até Mangaratiba, me parece. Coloca tudo no mesmo caldeirão, aí é complicado. Pegando o gancho do Cardoso com relação à imprensa na Baixada Fluminense, de grande porte, inventaram os cadernos Baixada. O que o caderno Baixada faz? O Dia, o Globo, o Extra, o que ele faz? Ele divulga para quem é da Baixada, o que é da Baixada para quem é da Baixada. Então, se há uma chacina da Baixada, por sinal, mal feito demais, né? Muito mal feito. Pessimamente feito. Horroroso, superficial, piegas. Você não pega um caderno da Baixada que preste. Nada. Se é uma chacina, um problema, um crime hediondo na Baixada Fluminense, ele sai na primeira página de todos os jornais. Se acontece um evento cultural grandioso em qualquer uma das 3 cidades, vai ser somente no caderno Baixada. Então a Zona Sul do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, eles não ficam sabendo o que acontece de bom aqui, só o que acontece de ruim. Estimula o preconceito. Exatamente. E aí sim a internet agora é essa ferramenta onde cada um pode ser quem ela quiser lá, que é o grande poder que a gente tem hoje para divulgar isso, porque é a partir de uma política... Eu tenho muita esperança, mas uma esperança alvissareira, que a chegada das universidades, dos polos das universidades estaduais e federais na Baixada, que é uma realidade, possa ajudar a modificar isso. Porque a universidade tem papel preponderante nisso. A universidade é um celeiro do pensamento, da produção científica, onde pessoas, a Unicamp, por exemplo, está com um trabalho de identificação dos poetas regionalizados, poetas que não têm alcance senão no seu próprio
no seu próprio quintal. A universidade pensa, e essa chegada das universidades, da Federal Rural, da Federal do Rio, da Universidade da UERJ, na Baixada, é uma informação alvissareira. É uma informação que nos traz esperança de que algo possa surgir dali junto com a população, para que a gente possa primeiro nos reconhecer, para depois reconhecer os outros, né? Esse auto-reconhecimento, o que nós temos, a universidade vai ter uma intervenção muito profunda, e eu sou muito esperançoso que isso possa se tornar efetivamente uma colaboração no crescimento da região, não só acadêmico, mas intelectual, social, antropológico, cultural, enfim. Tudo que a universidade se misturar com a gente, para a gente poder, dali, pensar novos caminhos. Você concorda, Pedro? Concordo plenamente. Eu só queria adentrar só uma coisa nessa questão da universidade. Em 2002, nós fizemos um encontro que foi chamado de Ecos da Baixada. Ecos era um encontro de cultura e oportunidades sociais. Foi uma coisa muito interessante, muita gente boa. Isabel Azevedo, da UFRJ, montou um curso livre de produção cultural. Enfim, foi um grande encontro com centenas de artistas da Baixada participando, que foi a primeira tentativa realmente de envolver as gestões municipais em torno do projeto de cultura. E na época se falava corretamente que um dos grandes problemas que a gente tinha era o problema da chamada produção cultural, ou seja, a produção no sentido do produtor cultural, do elemento profissional que articula os eventos, o fazer, os processos da cultura e tal, não o artista necessariamente, mas sim o produtor cultural. E da questão de como fazia falta, naquela época, de você ter a academia presente nesta área, na cidade aqui da Baixada. Isso é uma coisa que vou completar agora 11 anos, nesses 11 anos isso tem tido uma mudança, né? Hoje você tem o IFRJ, por exemplo, no campo de Joinópolis, formando produtores culturais com a pós-graduação em produção cultural. Hoje você tem várias universidades, dentre os campos avançados, os campi avançados das universidades federais, estadual e tal, e as universidades privadas também chegando mais perto das cidades aqui e tal. Eu acho que isso pode sim contribuir de uma maneira muito positiva para a questão da cultura e, consequentemente, para o nosso campo mais perto aqui da literatura e da poesia. Porém, há que se abrir. Não adianta também a universidade simplesmente se instalar fisicamente, os alunos entrarem para aqueles muros, sejam na Vila de ontem, da região de fora dela, e depois saírem. É importante, mas é insuficiente para a questão cultural. Talvez essa seja uma grande diferença que a gente possa traçar, dentre tantas outras, entre a questão daquilo que eu chamo de sistema educacional e o que a gente chama de movimento cultural, processo cultural. Muitas pessoas pensam o sistema educacional apenas como um sistema mesmo. Então você tem entre aqueles muros ali, o professor, o método e o aluno. E o aluno se forma e vai lá cumprir a sua vida. Só que qual a interferência que isso tem na sociedade em torno? Qual a interferência que isso tem nos processos culturais que estão acontecendo? O quanto isso poderia, na verdade, haver um enriquecimento, digamos assim, entre aspas, tanto de dentro para fora, como talvez principalmente de fora para dentro. E eu sei que algumas pessoas têm pensado nisso, algumas pessoas na área da academia, Eu destaco a Isabel, porque tive com ela outro dia conversando e ela continua aí nessa luta e tal. Mas tem outras pessoas nas academias pensando nisso e fazendo inclusive experiências interessantes, principalmente no campo da extensão, que é uma das 3 linhas principais da universidade, no campo da extensão, fazendo essa troca com os agentes culturais efetivos daquela sociedade e tal. Eu acho que isso pode dar uma linha, isso pode apontar um caminho aqui na Baixada de melhoria e desenvolvimento da cultura. E eu acrescentaria, mais uma vez, Cardoso, faço minhas coisas, eu acrescentaria, porque assim, você me desculpe, mas eu não consigo divagar, eu não alio a questão de eu ser poeta com a divagação, a inspiração, isso aí tudo para mim é trabalho. E eu sou uma pessoa que eu vejo objetivamente o que
de tudo pode se tornar prático. O que de prático tudo isso pode... o que nós precisamos de prático em tudo isso? Eu acho, eu posso estar errado, posso estar sendo superficialista, resumista e tal, mas dentro da minha concepção, assim, muita coisa, algumas coisas representam muito mais do que elas próprias. A simbologia dos fatos, às vezes, tem uma dimensão muito maior do que o próprio fato, dependendo da interpretação que você possa fazer, né? Eu acho que, eu não sei se eu estou sendo divagador, né, que uma grande pesquisa de campo, uma pesquisa baseada, acadêmica, calcada em instrumentos científicos, antropológicos, que pudesse fazer uma busca nessa região, que pudesse identificar as potencialidades culturais que ela Alguns tem. anos atrás eu chamava isso de senso cultural, mas cada vez que você fala isso com pessoas de governo, as pessoas se assustam com isso. Essa palavra senso cultural parece que assusta, como se começa a fosse- tremer. E para gerar essa reunião, esse compromisso, criar um patrimônio da Baixada Fluminense físico, um aparelho que pudesse, como eu falei, reunir tudo isso simbologicamente. A Baixada está representada aqui. Isso cria uma visualização da integração, a sinestesia da integração. Estou tocando, isso aqui é da Baixada, isso aqui, tá vendo? Toda essa iniciativa acadêmica, a iniciativa política, a iniciativa estrutural, criar um aparelho, chama-se o que for, o que puder ser chamado, o nome que tiver que se dê, centro de não sei o que da Baixada, né? Onde lá todo mundo da Baixada possa se reconhecer. Eu acho que isso é um passo prático para as coisas. Eu sou, o Cardoso sabe bem, um pouco rabugento em relação a essa eterna discussão, o assembleísmo. É lógico, cara, eu não quero parecer troglodita, mas assim, de que conversando que se entende, claro, conversando, debatendo que as coisas evoluem, sem dúvida, absolutamente, não tem nada, nenhuma reparação a isso, mas as coisas não podem ficar só na discussão. Num dado momento, há que se ter uma saída prática para tudo isso. Uma visualização prática de tudo que foi discutido, pensado, debatido, as coisas. Eu acho que esse senso cultural, o Cardoso tirou a palavra, deu o tempo que me faltou colocar, esse senso cultural e começar a se pensar na construção desse aparelho físico que pudesse nos retratar, que nós pudéssemos nos reconhecer. Eu acho que é um passo muito grande que nós poderíamos dar, prático, para isso se tornar realidade. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que para vocês, mas particularmente para o Jorge, porque o Jorge ficou dentro disso. Claro que eu notei que a questão é extremamente complexa, mas eu queria fazer uma pequena redução. E você falou de que essa seria uma tarefa para o Estado, você discordou. Eu pergunto, Ele falou que a tarefa para o Estado. quais foram os limites, as possibilidades e as razões da extinção da experiência da Secretaria da Baixada Fluminense? Você pode falar de tempo. Com certeza. Não, na verdade eu não estava lá nesse momento. Eu estive na Secretaria de Cultura em 2002, na Secretaria de Cultura do Estado, como superintendente da Baixada. Na época existia isso. É bom que se esclareça que existia uma Secretaria da Baixada no governo do Estado daquele momento, e existia uma superintendência da Baixada de Cultura, uma superintendência da Baixada dentro da Secretaria de Cultura. O superintendente era colocado para fazer a ponte com a questão da Baixada. Você estava lá enquanto superintendente? Eu estava lá enquanto superintendente na Secretaria de Estado de Cultura. Não na Secretaria da Baixada. Não na Secretaria da Baixada. Do Estado. Isso. Quando nós fomos fazer o projeto Ecos, o que aconteceu é que houve um acordo entre os secretários
para que eu fosse emprestado, literalmente era isso, fosse emprestado para poder ajudar na montagem, no trabalho, na produção, na coordenação do projeto Ethos. Então, o Jorge Florencio, que era secretário da Baixada na época, foi até o Antônio Graça, que era secretário de Agricultura, para poder pedir formalmente que pudesse me emprestar para eu estar ali fazendo esse trabalho, que foi um trabalho muito bacana. Quando o governo termina, aquela nossa participação no governo termina, normalmente pela eleição, se elegeu, foi eleito uma outra pessoa, se eu não me engano foi a Rosinha Garotinho, tudo isso acaba. A superintendência da Baixada foi extinta e a própria secretaria da Baixada também foi, como eles dizem, não dizem que foi extinta, eles dizem que ela foi modificada. Tá? Então ela se transformou numa subsecretaria, dentro de outra estrutura, mas na prática o fato é que, tanto naquele momento como até hoje, ela nunca mais teve perdas, ela nunca mais teve o mesmo peso que ela tinha naquele momento, nunca mais teve a presença na região que ela tinha naquele momento. Eu não consegui acompanhar, porque aí, naturalmente veio outro governo que eu saí, e não consegui acompanhar os porquês disso daí, por que aconteceu isso. Realmente eu não sei de responder quais foram os elementos que levaram os governantes desse segundo momento a tomar essa decisão. E parece que é uma coisa bastante interessante, uma coisa, inclusive, que a Secretaria de Baixada, ela tinha um papel, inclusive, de indutor do desenvolvimento da região especificamente. Não consigo saber por quê. Hoje ele existe ainda aqui em Caxias, isso, mas existe. De outra forma. Ninguém sabe o que faz, nem por quê, nem para quem, como. Existe uma coisa que eu poderia acrescentar aí, que não é daquele período, mas um pouco depois. Algumas vezes, em reuniões, em encontros com autoridades do Estado, eu ouvi pessoas ou falando diretamente ou em conversas informais que não se deveria ter um tratamento especial para uma região do Estado, mas sim que se deveria ter um tratamento republicano, estou falando de cultura especificamente, um tratamento republicano para todo o Estado, e que os grupos, os artistas, os produtores, enfim, fizessem o seu trabalho de alcançar aquilo ali. Essa teoria que o pessoal defende, que seja tudo feito através de edital, essa tese que seja tudo feito através de edital, é um tema extremamente complexo, extremamente polêmico. Porém, eu posso dizer o seguinte: tratar todo mundo com igualdade é excelente, desde que realmente as condições anteriores também sejam de igualdade. O problema é que essas condições não são. E aí tem uma máxima do direito que fala que tratar os desiguais como iguais é uma base de justiça, e não de justiça. A situação é muito diferente, vou dar dois exemplos muito rápidos. Um produtor que esteja situado e focado em ações na zona sul do Rio de Janeiro, ele vai ter uma facilidade muito maior para poder fazer captação de recursos do que o produtor focado na Baixada. A questão da elaboração do projeto talvez seja a mesma possibilidade, mas quando você vai para a captação, torna-se muito mais difícil na Baixada do que para esse produtor de lá da Zona Sul. Mesmo que seja um produtor da Zona Sul, mas que venha fazer o trabalho na Baixada, ele vai ter a mesma dificuldade. Estou falando de uma coisa de um preconceito em relação à ninguém da Zona Sul, está pelo contrário. Mas o fato é dado. Você tem mais dificuldade de trabalhar a questão artístico-cultural em lugar como Baixada Fluminense. Então esse é um exemplo comparativo com o Rio. Comparativo com as cidades do chamado interior, e por isso eu defendo que haja uma diferenciação dessa região Baixada Fluminense, mas ainda, por exemplo, nós colocávamos no Carnaval de Nova Iguaçu, que eu coordenei durante alguns anos, nós colocávamos no único bairro 18.000 pessoas por noite. Se você juntar as 4 noites de Carnaval, nós colocávamos mais do que alguma cidade interior de população em toda a cidade, em todo o município, as menores do estado do Rio. Então não dá para você querer fazer a comparação por igual. E como o Marcos colocou, a região tem talvez 6 milhões de pessoas, eu não tenho certeza desse dado, mas é alguma coisa muito parecida com isso. Então como é que você vai comparar com o estado interior que tenha 60 mil, que tenha 150 mil, até que tenha 300 mil pessoas? Que está reivindicando, por exemplo, uma banda
está reivindicando o cinema, para as pessoas se deslocarem da sua cidade para poder ir ao cinema. Aqui não, aqui é tudo completamente diferente disso. Os números, o volume das coisas, a movimentação de pessoas todos os dias, por exemplo, nas estradas, deslocamento indo para o Rio, voltando do Rio, o acesso e o não acesso são coisas gigantescas. Eu conversava hoje com um rapaz aqui da Santa Cruz, um gerente desta livraria que nós estamos, em Caxias, né? Que é uma livraria ao lado de uma universidade, então por isso ela tem uma variedade bastante grande, ela tem uma expressão e tal. E a gente estava verificando que lá no Sul tem uma livraria desse porte. Tem uma dentro do shopping, não chega perto dessa, e só, mais nada, o resto é só papelaria. Como é que pode haver desenvolvimento cultural, como é que pode haver interesse, inclusive, pela arte, se na cidade você não tem sequer livrarias? Eu fico com o velho Patativa de Assaré, né? O velho bom. É melhor escrever a coisa certa de forma errada do que escrever a coisa errada de forma certa. Não? Aqui na Baixada Fluminense, o artista, ele, além de ser artista, tem que ser o produtor, tem que ser o agente, tem que ser o público, o divulgador, o assessor de imprensa. Porque se vocês observarem, todo evento cultural na Baixada, o público também é composto de artistas. São os outros artistas, nossos amigos, que participam dos nossos eventos. Então o artista aqui tem que ser público também, além de ser artista, produtor e agente. Eu queria só citar uma coisa, meio que fechando e tal, que eu acho que é de justiça citar isso, né? Assim, existem alguns artistas, pegando o gancho que o Eduardo falou, existem alguns artistas que eles se caracterizam por essa garra, essa gana de não só fazer a sua arte, não só pintar ou escrever e tal, mas também de produzir os encontros, e de permanecer nisso, de continuar fazendo os encontros ao longo de anos, com muita dificuldade, às vezes com pouca gente, às vezes com um pouco mais de gente e tal. Eu queria citar alguns aqui, claro que vou cometer injustiças pavorosas não citando outros, mas é o que me vem à mente nesse momento. Um deles é o Modoan Matos, né, que é um poeta do Nova Iguaçu. Bem lembrado. Tem eu digo assim, ele é o resistente da coisa e tal. Você sai, você volta, o Modoan está ali com a bandeira da poesia levantada e sempre produzindo encontros, inclusive, né? Não só ele produz os escritos dele, os livros dele, os folhetos dele, mas também produz encontros. Né? O Bar Raízes era um ponto de encontro. O Bar Raízes era um ponto de encontro, né? Queria lembrar da Ivone Landim, né, que é uma poeta também, uma professora de literatura, que está com um trabalho muito interessante, que é chamado Sarau Donana. Isso. Sarau Donana. O Donana é um centro de cultura em Belfor Roxo. Quase doméstico. Quase doméstico e tal. Tem lá uma pessoa que é o Dida, né, o músico que está à frente lá e tal. E a Ivone organiza lá, através de uma coisa que ela chamou, um grupo que ela chamou de Pó de Poesia, é muito interessante esse nome. Ela organiza esses encontros que é mais ou menos uma vez ao mês, né? Nem todo mês acontece, então eu digo que é mais ou menos uma vez ao mês. E são grandes encontros, muito bacanas, o Márcio nos apresentando lá, muita gente se apresentou e tal. Muito interessante, mas além do encontro propriamente do evento, também mantém um movimento, mantém uma galera, que ela como professora de literatura, ela tem um fanzine também, que eu não me lembro o nome agora realmente. Ela tem um fanzine e ela trabalha com os alunos essa coisa da poesia, da literatura. E usa autores da Baixada Fluminense nas suas aulas. Isso. Então é uma coisa relevante, interessante e tal. Numa outra cidade, que é Belfor Roxo, fora desse eixo, né, Nova Iguaçu, Caxias, que são as maiores e tal. Acho bem legal. E ainda em Nova Iguaçu você tem um movimento que também tem a ligação também com a poesia pela via do hip hop, que são os enraizados lá em Morra Grupo, como eu gosto de chamar, ou Comendador Soares, como outros chamam. O Enraizados também tem pela via do hip hop, um movimento muito interessante de juventude, inclusive trabalhando muito com a questão das novas linguagens, das novas tecnologias. É um movimento bem bacana. A gente não pode falar dos poemas agora, né? Podemos sim. Uma janela que eu leve para pular se precisar. Falar um poema que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Chama-se Super Polvo. O super-herói que não voa tem visão de raio-x. Vê a novela da Globo e depois dorme feliz.
Na sua origem de povo, não foi vilão por um triz. Não tinha jeito para roubo. Jogo de bicho, não quis. Acomodou no trabalho, viveu só do seu salário, deveu por pagar imposto, tomou um tapa no rosto e foi chamado de otário, super-herói do Canadá. Eu também vou declamar um soneto. Chama-se Náufrago. Não haverá um X que misere. Sou de insoluções, pó e febre. Infinito, cheio de vazios que jamais serão preenchidos, pois na liberdade desses espaços é que o poema reina em mim. Onde há caminho, não atalho. Onde há capítulo, não fim. Não possuo as peças que faltam no quebra-cabeça da minha vida. Não me respondo nas sabatinas dos tribunais das madrugadas. Tirei há muito as mãos do leme. Fiz do vento meu próprio presente. Vou me armar até os dentes, muito sangue derramar. Depois entro para a igreja e deixo de fumar. Esse poema aqui é enorme, eu vou tentar ler um trecho dele, a gente ficar tanto tempo aqui, mas vamos ver. Chama-se Imenso Portugal. Nós não nos tornamos um imenso Portugal, porque fomos batizados nas brasas de incontáveis fogueiras acesas, lenha da floresta tropical. Nela, cozinhamos aflitos os mitos e depois devoramos, cercados por sacis e gnomos, gritos dos gentios e padres rezando, ao som de atávicos lundus e do canto mandigueiro dos bantus. Enquanto esperamos por Dom Sebastião, comemos sobras de porco no feijão. Enquanto acenamos para o Papa, acendemos uma vela para que Oxóssi proteja nossas verdes matas. E acendemos mais velas e luzes. Nossa Senhora Aparecida de Pindorama, Santa Sara Cali de Iguaçu, São Sebastião do Rio e do Espírito Santo. Amém. Um Oxum para cada água. Santo Antônio de Jacutinga, Bahia de todos os deuses e da festa que não finda. Sons de sino, sol a pino, chora o pinho, chora a viola caipira. Junto vão choros dolentes, pandeiros, flautas, repentes, sanfonas de sanfoneiros, violões e violeiros, atabaques macumbeiros, tamboris de partideiros, funk, rock, hip hop, tudo é pop e é inteiro. Viva o povo brasileiro! São sagradas escrituras dos poetas pelas praças, são secretas vidas duras dos artistas, que com raça vão tecendo a traição contra quem nos quer sem graça, contra quem nos quer de graça, e que a graça se espalhe a partir dos novos calabares, lobatos, barretos, rosas, velosos, cazuzas, assins, no mundo da mídia ou fora, na poesia ou na prosa, e quem há de negar que a arte me faz mais feliz. Garotos malabaristas brilham em cada sinal, a secreta vida dura do artista marginal. Ganga zumba na favela, Portinari na Portela, Anitta no carnaval. Que a graça se espalhe aos milhões ou aos milhares, milhares e varejão, do arte samba de brex, negrudo e capoeira, viva a arte brasileira. Lembro a Lilian Tabosa e seu verso saboroso, Marlos, Vitor, Eucanaã e esse poeta, Cardoso. Zé Zarraio longe e perto, do casal Silboduan, e a Luísa dos desertos dizendo, os desertos são dentro. Peregrino faz a ponte entre Água Grande e Caxias, terra de Beto Gaspari, onde HB e Ribeiro falam altas poesias. Quem também lavra a palavra, digo e sei que acerta, e Mesquita é o Sérgio Fonseca. Lá já esteve o Ney Alberto. Fecho com Ivan Machado, de Macedo acompanhado, junto com o Silvio Neto, por serem vozes possantes, dignos representantes da Baixada Fluminense, poética e cultural. Nós não nos tornamos um imenso Portugal. O destino desta terra é cumprir ou brilhar. Bravo, Cardoso. Bravo. Muito bom. Eu agora sim, vamos passar por uma... Fala aquela musiquinha do Alberto Pisola que eu vou falar o poema Sacanagem. Sacanagem. Fala o poema erótico. Eu gosto de escrever poemas eróticos. Chama-se Clandestinos. Notei sem querer um longo fio do seu cabelo camuflado numa dessas selvas do meu peito. Trêmulo, o alojei entre os bordos dos meus dedos, enquanto, feito um enredo, se esfazia o novelo. Seus nós se prenderam em mim, como se meus pelos fossem um antídoto que curasse todos os seus medos, que guardasse em extrema segurança os segredos que choramos
e cheiramos juntos o seu travesseiro. É isso aí, É isso aí. Mais algum? Não, mas eu esqueci meu livro. Vou falar mais umzinho, eu vou ler. Mapa prejudicado. Tô prejudicado. Do Sol para a Terra. A Terra e o Sol, debaixo do lençol. A Terra um fio que para raio. A Terra que para a chuva. Em terra firme acordo descalço. Sem Deus, muito menos diabo. Na terra do arroba, sol, uol, aol. Vou tomar calcigenol e dormir com meu bem nas terras dos meus sonhos de chuva. Onde terra, vivo solzinho. Um pequenininho para encerrar, o menor poema do mundo. Todo poder é poda.